vários irmãos me procurando sobre qual que é a nossa posição quanto a alguns trabalhos que algumas religiões possam fazer para atingir o crente, né? Vamos ser bem claros assim. Bom, eu lembro, saudoso Salatiel, de que o irmão pediu oração porque tinha enterrado a galinha para ele, alguma coisa. O Salatiel falou assim: a galinha vai virar adubo, deixa eu enterrar essa galinha, vai virar adubo. E vai virar adubo, né? A nossa fé clara é na pessoa de Jesus Cristo. E este morreu e ressuscitou. E não há trabalhos, não há poderes que vão tocar em nós. Nós podemos abrir brechas, mas é nós, não tem maldição hereditária, não tem, você não carrega uma maldição de outro canto, você não tem um mal que sobrevoa a sua vida por conta de você trazer sobre si uma maldição. Isso não existe, isso não tem. Olha, a partir de agora, as uvas verdes que os pais comerem não vão estragar o dente dos filhos, lá em Isaías. Falando disso, o pai, nós não vamos ter maldição hereditária, não tem isso, acabou. Isso é uma prática do Velho Testamento, é uma cultura que já foi. Não existe mais isso. Hoje você nasce de novo. Se eu, quando a gente vai fazer parte lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, fala: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança e o maligno não pode pôr a mão nele. Ou seja, a gente não vai fazer o pecado, a falha sempre será um acidente do percurso, não um hábito, não uma coisa que procurada com as próprias mãos. E vivendo assim, e sendo assim, procurando essa vida assim, procurando fazer a coisa certa, procurando corrigir os erros que já cometeu, procurando não errar, procurando andar num caminho certo, procurando andar num caminho bom. Fazendo isso, o maligno não irá tocar em nós. Ah, mas e se fizerem um trabalho, e se fizerem simpatia? Olha, essas coisas têm poder na mente daquele que faz, não naquele que pretensamente é o alvo dessas coisas todas. Nós temos essa certeza e essa fé inabalável. O maligno não irá tocar em nós. Não há necessidade de nos preocuparmos quanto a isso. Não há necessidade de ficar preocupado, angustiado. O que eu tenho que fazer é intensificar minha oração para que as pessoas que ainda vivem nesse rudimento de fé, onde ainda acredita que sacrificar animais, que rituais de levar coisas, enterrar coisas, pegar pedaço de roupa, pegar cabelo, pegar isso ou aquilo, vai ter um poder de atingir alguém. Na verdade, o poder que tem é na mente do praticante aqui. O campo de batalha é aqui, está aqui dentro. Então não tem em absoluto, não tem, podem enterrar milhões de coisas, né? Pode enterrar bicho vivo, bicho morto, pode ser boneco de voodoo, pode ser o que for, pode ser pedaço de sua roupa, pode. Isso não tem efeito prático nenhum para nós como alvo dessas coisas. Isso tem efeito na mente daquele que pratica, ele acaba acreditando nessas coisas e acaba vivendo em função disso. É muito bom a gente sempre lembrar que o fracasso nosso como igreja, o fracasso nosso como estrutura igreja aqui, ele acontece quando a gente começa a abrir mão das coisas espirituais pelas coisas materiais. A gente começa a acreditar que o sucesso da fé, prosperidade financeira, essas coisas, isso é o caminho rápido para o fracasso, sabe? Isso é uma queda certa. E a gente começa, às vezes, a ficar tão obcecado na matéria, tão obcecado nas coisas, tão obcecado em bens materiais, tão obcecado na matéria, que nós tentamos, para poder aliviar a fé, nós ficamos, às vezes, tentados a transferir algumas coisas da fé para essas coisas materiais. E aí começa a acreditar em toda sorte de loucura que aparece por aí, sabe, que para nós não há efeito nenhum.
para nós cristãos isso não tem efeito nenhum. Nós já passamos dessa fase. Nós já saímos desse misticismo. Muitos de nós vivíamos em um ambiente místico. O país ele é propenso a isso. O Brasil é propenso a todo esse misticismo. E nós saímos disso. A nossa fé é uma fé muito madura, é muito pautada na palavra. Nós temos um livro inspirado, nós temos princípios muito claros. E o fato de nós, né, mesmo nós pentecostais, evangélicos pentecostais, darmos ênfase na manifestação do Espírito, mas nós damos ênfase na manifestação do Espírito Santo. A ênfase não é em qualquer outra manifestação. Que pode acontecer muita coisa por aí, pode acontecer que vai tocar qualquer um de nós, isso não, em definitivo. Ah, mas a minha vida às vezes está assim, assim, assado. Olha, uma análise mais honesta, nós vamos perceber que a causa dos nossos problemas somos nós mesmos. Que nós, às vezes, tentamos criar uma situação em que nós parecemos ser muito bons e nós não somos bom coisa nenhuma. Né? E nós causamos problemas para nós causamos situações em que haverá consequências, e aí a gente começa a viver das consequências da atitude que nós tivemos e começamos a culpar, queremos culpar outras pessoas como fosse tirar a nossa situação, nosso corpo da linha de fogo, tirar a nossa responsabilidade das coisas que nós fizemos. Somos nós os responsáveis pelos nossos fracassos. Somos nós os responsáveis pelas nossas derrotas. Somos nós os responsáveis por muitas e muitas dores que temos. E quando, numa análise fria, honesta e sincera, quando não for assim, o nosso silêncio baseado na fé e na palavra de Deus, eu vou dizer, olha, seja feita a sua vontade. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu vou acreditar sempre que o Senhor está no controle de tudo. E nós vamos começar a procurar quais são as brechas na minha vida que eu deixei aberta, quais são as falhas que eu tenho que corrigir, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que consertar. Tá? Que tem certas coisas que são nós que vamos fazer. E o Senhor vai nos orientando. E aí sim, nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo, que o Espírito vai nos orientar para isso. Nós não estamos aqui a nossa própria sorte. Nós estamos aqui, mas acreditamos que teremos a orientação do Espírito Santo. Mas a orientação do Espírito Santo é uma orientação que vem da palavra. Ela vem da palavra. Esses ventos de meninice, eles começam a voltar com muita intensidade sempre na igreja. A igreja sofre muito com isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É só nós nos afastarmos de estudo bíblico que nós fatalmente seremos vítimas perfeitas para esse tipo de ação, tá? Para essas ações. E aí logo começamos a entrar no misticismo muito grande, logo começamos a entrar nas crendices que são rudimentos que nós já abandonamos, não é coisa nossa mais não. Isso não nos pertence mais. O cristão, ele está livre disso. E agora a gente tem agora é uma vida de conserto constante, é de todos os dias, é o maná diário. Esses dias até falava com o irmão, falava assim, por que lá no deserto Deus deu o maná todo dia, não podia guardar que ele estragava? Porque Deus quer justamente isso, é todo dia eu tenho que confessar minhas falhas, todo dia eu tenho que confessar cada falha minha, eu tenho que procurar, se por um acaso a memória não estiver boa e você achar que não tem falha, você olha, tem, eu sei que tem. Então, se eu estou esquecendo de alguma, perdoa essas aí que eu estou esquecendo e me dá capacidade de ver essas falhas que eu tenho, porque tenho, todos os dias eu tenho, todos os dias, eu não tenho um dia sequer na vida onde eu bato no peito e falo, hoje eu estou na sua presença, Deus, e eu sou digno. Não, todos os dias eu falo assim, só pela sua misericórdia. Eu não estou sendo aqui romantizando a coisa, não, estou sendo franco, honesto, só pela sua misericórdia, sabe? E pela sua graça. Sempre bom lembrar o que é graça e o que é misericórdia. Graça é um favor que eu não mereço. Eu não mereço, Ele me dá. Então tudo de bom que recebo, eu não mereço, mas Ele dá. Essa fé que nós temos, nós não merecemos. Nós não fizemos nada para merecer. É graça, Ele nos deu. E misericórdia são coisas que eu mereço, mas Ele não dá. Eu deveria pagar alto preço, mas Ele não dá.
Ele tem misericórdia. Então, todos os dias é essa mesma oração. Todos os dias confessando as falhas. Todos os dias assumindo que eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos seus pés, nem de que ele entre na minha casa, nem de que ele converse ou dialogue comigo, mas pela graça e pela misericórdia isso acontece. E ele vai nos libertando desses rudimentos de crendice que rodeiam toda a população, principalmente aqui no Brasil, nós temos muito disso. Claro, como eu disse, essas coisas têm efeito para aqueles que acreditam. Da mesma forma, essa palavra que eu estou falando aqui agora, por que ela tem efeito para nós? Por que eu creio na palavra de Deus e o maligno não vai tocar, ele não vai pôr a mão em você? Por que eu creio nisso? Bom, ela tem efeito para mim. Porque isso vai partir do momento que a gente crê. Então, tem efeito para mim. Da mesma forma, o camarada que enterra a galinha tem efeito para ele. O camarada que faz qualquer outro trabalho tem efeito para ele. Isso na minha concepção. Ele continua tendo lá, fazendo os rituais dele, que ele tem a liberdade de fazer os rituais dele, e eu que eu tenho a liberdade de poder ver aquilo e agradecer todos os dias a Deus por não estar preso nesses rudimentos, por não estar preso nessa situação, não estar trancafiada ainda nesse tipo de pensamento. Que vida nós teremos, meu Senhor? Sabe, então as pessoas, quando elas conhecerem Jesus, vão conhecer, e à medida que vai conhecendo, vai se libertando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vai libertação após libertação. Então esses conceitos de maldição hereditária, essas coisas, nós já passamos por isso há muito tempo. Hora ou outra elas batem na porta da igreja, encontram morada. Tem cabeça aí que tem ninho, né? Minha não tem nem cabelo, mas tem cabeça, tem ninho aí, e essas ideias fazem morada, chocam ovos lá e cresce. Mas também batalhar contra isso, né? Estudar contra isso, observar essas situações é importante para nós aprendermos também. A igreja continua crescendo assim, a igreja continua avançando dessa forma. A nossa fé é uma fé libertadora de tudo, inclusive de conceitos, né, de conceitos tão arcaicos, tão atrasados, tão antigos, né, dessas religiosidades de todos os cantos do mundo. E hoje, com a internet, a gente pode ficar sabendo de tudo, né? Então, essas crendices, magias, simpatias, trabalho, ou qualquer outra coisa que se faça, na nossa concepção de fé, pela palavra que nós lemos e pelo que nós acreditamos, elas não têm efeito prático sobre nós. Nós acreditamos que essas coisas têm efeito prático sobre a pessoa que o pratica, porque faz parte do seu ritual. Então, para ele, aquilo é importante. Para ele, aquilo é a sua cimentação da sua fé, do que ele acredita, daqueles rituais que ele acredita. Cada um na sua... Nós também temos nossos ritos. Nossos ritos, eles são muito emblemáticos, né? Um dia me perguntaram também, quais são nossos... Nós não temos? Não, temos. Nós não somos assim tão frios, nós temos rituais. Nós temos a Santa Ceia, é um rito. Então, tudo bem, existem pessoas que acreditam que aquele pão vai se transformar no corpo de Cristo, mas nós não. Nós não acreditamos nisso, que é só simbólico. Aquilo é um simbolismo. Isso aqui simboliza o corpo. Aquele suco de uva ou vinho simboliza. O sangue é só simbólico. É só uma encenação para lembrar, fazendo isso até que ele venha. A gente vai lembrando disso, porque isso faz com que volte tudo que a gente já leu da palavra, e lembra do que Jesus fez por nós, e lembra do quanto nós ainda temos que fazer nesse processo de santificação, de transformação de vida perante Ele, né? Então, todos os dias, nós temos o batismo. O batismo é outro simbolismo, é simbólico isso. Ninguém naquele momento, aquela água não está lavando ninguém está sendo limpo por aquela água, não é aquilo ali. Aquilo é simbólico. Aqui tem toda uma carga nós encenamos aquilo ali, e então de repente a pessoa está morrendo para o mundo e nascendo agora para Deus. É simbólico isso para nós, mas nós temos isso aí. O respeito à hierarquia, o respeito à palavra, a nossa conduta diante da palavra, diante de Deus, a nossa conduta na igreja.
que chega a tocar até na nossa vestimenta, como nós vamos nos portar, como nós vamos nos apresentar durante um culto. Tudo isso faz parte de rituais que nós temos, que para nós é muito importante, é caro essas coisas para nós, que quando mexe nisso a gente fica chateado. Quando pessoas começam a contestar isso, a gente fica. Então, hora nenhuma eu estou contestando a prática do camarada lá. Ele pode fazer sua prática, isso faz parte do seu ritual religioso. Agora, para nós, aquela prática ela não tem efeito, né? Então ela tem efeito para ele, para a fé dele, para a vida dele, para a vivência de fé dele, e não para nós. Nós temos os nossos rituais, um tanto pautados na palavra. E nós ainda temos o fato de que nós, que somos uma linha protestante, nós somos extremamente críticos. Nós somos extremamente berianos, a gente gosta de ler e de contestar, a gente gosta de ficar olhando. Não é bom que a gente dê um amém antes da hora, que a gente concorde antes de uma análise mais séria, mais fria, mais calculista, mais bíblica, e aí depois a gente dá o amém. E isso não esfria o povo, hora nenhuma. Eu tenho certeza absoluta. O que esfria, o que vai esfriar as pessoas é o ritual de teatro, é fazer as coisas como só uma forma de teatro, como uma encenação somente. Não é assim que a coisa funciona. As coisas de Deus elas vão fluir de forma espontânea. É espontâneo, tem que ter espontaneidade. Não adianta alguém tentar forçar a barra, não vai ser nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então não vai adiantar forçar a barra. Sem forçar a barra para que aconteça manifestação daquela efusiva entre nós e a presença de Deus. Elas vão acontecer sempre. Numa leitura simples da palavra, no momento de oração, isso sempre vai acontecer e sempre haverá renovo de vida em cada um de nós, porque nós temos a certeza de que o Emanuel, Deus conosco, Ele está sempre do nosso lado, de que nós temos a presença do Espírito Santo conosco e de que a nossa vida, ela só é possível pela graça e pela misericórdia. Que se não é a graça e se não é a misericórdia, nós nem estaríamos aqui.